Estamos apresentando Simplesmente Francisco, um programa com a trabalhadora do GRESG, Antonieta Aromates, baseado no livro Simplesmente Francisco, de José Carlos de Luca. Que prazer estar aqui com vocês mais uma vez, para a gente continuar com mais um capítulo do nosso livro Simplesmente Francisco, que eu adoro. Eu espero que vocês estejam gostando. Cada vez que eu leio, eu me emociono. E no capítulo de hoje, que é o capítulo 9, eu me emocionei muito. Eu já tentei gravar mais de uma vez e as lágrimas vêm e atrapalham. Mas Francisco hoje vai me ajudar e eu vou passar esse capítulo lindo, 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 lindo para vocês, tá bom? Vamos lá? A gente lê e depois a gente comenta, como sempre, tá bom? O nome do capítulo é Enfermeiro de Jesus. Esperas ansiosamente encontrar o Senhor, e um dia chegarás à divina presença. Entretanto, antes de tudo, a vida te encaminhará à presença do próximo, porque o próximo é sempre o degrau da bendita aproximação. Palavras de Emmanuel. Vou tirar o óculos, tá? Que eu leio melhor sem óculos, vocês acreditam? Caminhando por horas seguidas, Francisco via a noite cair devagarzinho. Além do cansaço e das dores no corpo, em razão das agressões sofridas, estava com frio e com muita fome. Era preciso parar, buscar algum abrigo. Lembrou-se do seu tempo de caçadas e de que nas proximidades havia um mosteiro, o endereço certo para pedir ajuda, um lugar para dormir, comer, orar e, quem sabe, ficar. Arrastou-se ainda por quase uma hora e chegou ao santo local. Bateu às portas do mosteiro, esperançoso, muito esperançoso, de ser bem recebido pelos religiosos. Não foi o que ocorreu. Não foi. Os monges ficaram desconfiados diante dos trajes de Francisco. Julgaram que se tratava de algum vagabundo. Mas, a contragosto, o receberam mais por uma regra religiosa do que por um ato de fraternidade. Chiara Frugoni relata que Francisco é recebido pelos monges com desconfiança e falta de caridade. Aceitam-no como ajudante de cozinha, maltratam-no, chegam a lhe recusar um pouco do caldo. Ele está com frio e com fome, ninguém o agasalha, ninguém o alimenta. Sem qualquer reclamação, Francisco agradece e se despede dos monges. Não deixou de pensar, porém, em Jesus, como ele amava as pessoas mais do que a religião. Sem saber que rumo tomar, sentindo-se sem norte, ele se ajoelha debaixo de uma árvore frondosa e ora, com sentida emoção. Senhor Jesus, bati à porta da casa que pensei ser sua. Todavia, não o encontrei entre os meus irmãos. Para onde eu vou agora, Jesus? Onde encontrarei os meus irmãos de alma? Onde, enfim, estará o seu amor, sem o qual eu não posso viver? Envolvido por elevadas vibrações espirituais, Francisco ouve a resposta na acústica da alma. Siga adiante, meu amigo. Não esmoreça. A caminhada está apenas no início. Se quer saber de mim, me encontrará entre os que sofrem. Despertando lentamente da oração, como que transportado do céu para a terra, Francisco sente-se renovado de forças e esperanças e decide retomar a estrada que logo mais o conduziria a Gúbio. Chegando à cidade, Francisco encontra um velho amigo que, compadecido de sua situação, oferece-lhe novas vestes, as quais foram aceitas por ele de bom grado, escolhendo, todavia, as mais simples, porque era na simplicidade que ele queria aprender a viver. Dá uma paradinha aqui. Vocês veem, né?
Ele foi ao encontro do lugar onde ele achava que ia ser muito bem recebido, porque era, né, onde tinham os monges, e os próprios monges julgaram Francisco. Olharam para ele com aquelas roupas, né? Nossa, isso é um vagabundo. E deixaram ele ficar, mas de que maneira? Não o acolheram, não houve caridade, não houve acolhimento. Foi só uma questão de, que a religião prega que a gente precisa ajudar os pobres. E aí vai. E, gente, quantas vezes a gente não faz isso, hein? Quantas e quantas vezes a gente vê alguém em situação de rua e passa assim, sabe? Não. A pessoa, o que tá fazendo na rua em vez de trabalhar? Né? A gente julga. E foi o que aconteceu com Francisco, ele foi julgado. E a gente tem que saber que o acolhimento ao próximo, como disse aqui Emmanuel, é o degrau para a gente chegar perto de Jesus, né? A gente precisa ter esse olhar para o próximo. É importantíssimo. É um exercício, sabe, que a gente tem que fazer? A gente tem que exercitar esse olhar. Que nem todo mundo tem, sabe? Essa coisa de, vou ajudar com amor, sabe? Ajudar com a caridade, ajudar com o acolhimento. Não, faz porque é legal fazer, né? E, Deus tá vendo. Eu vou ter um créditozinho lá com ele. Pois é. É assim que funciona? Não, não é assim que funciona. Tem que ser do fundo do coração, sabe? Tem que brotar lá de dentro. Quando a gente faz algum trabalho social, quando a gente vai pra rua, quando a gente resolve ter esse impacto, né, na vida do outro, tem que ser de coração, sabe? Tem que ser de coração. Eu tô chorando. Continuando. Ao retomar sua caminhada, Francisco se vê às portas de um abrigo para leprosos. Lembra-se então da oração que fizera naquela manhã. Parecia ver Jesus à porta do abrigo, com as chagas da lepra, convidando-o a entrar. E foi o que ele fez. Tendo se apresentado aos doentes como um irmão que estava lá para ajudá-los, em nome de Jesus. Não é preciso dizer como a presença de Francisco foi recebida pelos irmãos, que não tinham ninguém que se importasse com eles. Frei Geraldo Monteiro registra que era lindo de se ver a dedicação, o amor com que Francisco cuidava dos leprosos naquele leprosário de Gúbio. Era um verdadeiro enfermeiro e um anjo da guarda. Quando chegava de manhã, eles se sentiam outros. E Francisco cuidava de suas chagas, limpava os curativos e, sobretudo, colocava coração naquilo que fazia. Tratando os leprosos, parecia-lhe cuidar do próprio Cristo. Certa noite, depois de um dia de exaustivo trabalho no leprosário, tendo cuidado de vários doentes em grave situação, Francisco se recolhe para dormir no quintal do abrigo. O caldo quente esquentara o corpo e o exercício da fraternidade deixara sua alma tão leve que logo adormece, sem sequer rezar. Francisco sonha que estava diante de um leproso e reconhece que era aquele mesmo irmão que um dia encontrara nas cercanias de Assis. Era o doente mais grave, mais deformado, mais repugnante que Francisco havia visto. E no sonho, ele estava com as mãos estendidas como da outra vez, implorando uma esmola. Apenas uma diferença. Um passarinho pousou no ombro do enfermo e cantava muito. Francisco raciocina. Se um pássaro canta alegremente nos ombros de um leproso, por que eu não posso abraçá-lo e demonstrar toda a minha alegria para amá-lo? Francisco se aproxima rapidamente do enfermo e o abraça com uma ternura jamais sentida. Parecia que seu peito ia explodir de tanto amor e seus olhos se banharam de lágrimas abundantes.
Ao abrir os olhos, porém, Francisco se surpreende ao ver que o leproso havia se transfigurado na figura de Jesus. Francisco, hoje você verdadeiramente me encontrou, porque amou o Cristo pobre, o Cristo doente, o Cristo miserável que mora em cada ser humano. Ninguém se diviniza sem antes se humanizar. Ninguém se diviniza sem antes se humanizar. Eu me acho presente nas chagas de todos os sofredores, embora a maioria me procure apenas nos templos de pedra, rogando favores exclusivos. E é assim que Francisco desperta, ouvindo o cantar de um pássaro pousado em seus ombros. Gente, não é lindo? Não é linda essa passagem? Francisco foi se dedicar aos leprosos e ele fez isso de coração. Não importava as feridas, os machucados, a pele, a deformidade, nada disso. Ele queria estar perto de Jesus e fazer aquele trabalho o deixava perto de Jesus. E esse sonho que ele teve, que lindo, né? O mais repugnante dos leprosos teve um pássaro cantando em seus ombros. E ele despertou aí. Se o pássaro canta nos ombros dele, por que eu não posso abraçá-lo? Por que eu não posso estar ali, coração com coração? Minha gente, é muito lindo. Eu me emocionei muito com essa passagem. Porque eu trouxe, né, pra gente, pra nossa vida diária. E é muito difícil de fazer isso. Não é fácil, não é para qualquer um. É, como eu falei, é um exercício. A gente tem que se inspirar em figuras como essa, como Francisco, para tentar fazer o melhor, para a gente tentar se aproximar um pouquinho de Jesus. Vamos tentar fazer isso? Vamos fazer esse exercício e vamos nos doar, vamos com o coração ajudar o nosso próximo. É isso. Até o próximo capítulo. Foi um prazer estar com vocês. Muito, muito grande. E eu sempre falo, eu estou falando para vocês, estou gravando, né? Mas a primeira pessoa que é atingida com cada uma dessas palavras sou eu. E eu agradeço muito. Muito obrigada, Francisco. Um beijo para vocês, para todos vocês, e até o próximo capítulo.